Antes do fim da era Bashar al-Assad, o Irã era um importante aliado da Síria, mantendo uma aliança estratégica baseada em interesses políticos, religiosos e militares comuns. Essa parceria foi fortalecida por inimigos compartilhados, principalmente Israel e algumas potências ocidentais, e solidificada dentro da estrutura do eixo de resistência. No entanto, à sombra dos acontecimentos recentes, essa amizade parece estar abalada. E nos perguntamos como esse relacionamento foi ilustrado. Que consequências a queda do regime sírio terá sobre o país? É isso que convido você a descobrir neste vídeo. Vamos lá! Após a Revolução Islâmica no Irã, a ascensão ao poder do Ayatollah Khomeini marcou uma virada na política iraniana. O país adotou uma visão pan-islâmica e anti-ocidental, que encontrou eco favorável na Síria, então liderada por Hafez al-Assad. A aliança entre os clérigos xiitas do Irã e os Assad, que pertencem à seita minoritária alaíta, um desdobramento do islamismo xiita, ajudou a consolidar o poder no Irã no leste do Oriente Médio, majoritariamente sunita. Em 1980, durante a guerra Irã-Iraque, a Síria foi um dos poucos países árabes a apoiar o Irã, devido à sua hostilidade em relação a Saddam Hussein, líder iraquiano e rival regional. Além disso, Irã e Síria estavam desenvolvendo uma aliança estratégica baseada em sua oposição a Israel. Esta cooperação se intensificou com o apoio conjunto ao Hezbollah, um movimento xiita libanês criado na década de 1980. Nasceu então um eixo de resistência, uma aliança informal mais estratégica de vários atores estatais e não estatais do Oriente Médio, unidos por uma oposição comum a Israel e à influência ocidental na região. Ela se baseia em 3 pilares principais: Irã, Síria e Hezbollah, com o apoio de outros grupos como o Hamas e as milícias xiitas iraquianas. Seu objetivo central era promover uma visão pan-islâmica e anti-imperialista, ao mesmo tempo em que desafiava a dominação regional dos Estados Unidos e seus aliados. As bases desse eixo eram articuladas em torno de vários pontos comuns, se opondo a Israel. Eles também compartilham uma posição anti-imperialista, denunciando a presença militar e política de potências ocidentais no Oriente Médio. Embora majoritariamente xiita, o eixo inclui grupos sunitas, como Hamas. O Irã é o líder indiscutível do eixo, fornecendo apoio financeiro, ideológico e militar aos seus parceiros. A Guarda Revolucionária desempenha um papel crucial na coordenação das operações. A Síria, sob as presidências de Hafez e Bashar al-Assad, constituiu um elo estratégico devido à sua posição geográfica e ao papel como centro de fornecimento de armas ao Hezbollah. O Hezbollah, por sua vez, representa o braço armado do eixo no Líbano e uma ameaça direta a Israel. Atores secundários, como as milícias xiitas iraquianas ou os Houthis no Iêmen, reforçam o impacto regional deste grupo. Com a criação do eixo de resistência, o Irã usava o território sírio como um corredor estratégico para fornecer armas e apoio logístico ao Hezbollah, fortalecendo assim sua influência na região. Com a chegada de Bashar al-Assad ao poder em 2000, as relações entre os dois países se aprofundaram. Teherã passou a ver Damasco como um parceiro essencial para sua política regional e uma porta de entrada para o Líbano e o Mediterrâneo. A Guerra Civil Síria mudou as relações bilaterais. O Irã se tornou o principal apoiador do regime sírio, fornecendo enorme assistência militar, econômica e política para combater as forças rebeldes. Enviou suas forças especiais e financiou milícias xiitas no Iraque, Afeganistão e Líbano para fortalecer o regime sírio. Mais de 2.000 soldados e generais iranianos foram mortos na Síria. Teherã apoiou Damasco economicamente, principalmente por meio de entregas de petróleo e armas, gastando entre 30 e 50 bilhões de dólares desde 2011. A intervenção iraniana na Síria fortaleceu a influência de Teherã, a ponto de causar tensões com o regime sírio. Damasco começou a ficar cautelosa com a onipresença de milícias pró-iranianas e a instalação de infraestrutura iraniana, percebida como uma tentativa de dominação.
A crescente presença do Irã na Síria às vezes competia com a da Rússia, outro aliado importante de Damasco. Essas rivalidades complicaram o relacionamento e destacaram os limites da aliança Irã-Síria. Mas tudo mudou em 29 de novembro de 2024, quando diferentes grupos rebeldes tomaram o controle de quase metade de Alepo. Isso reacendeu as tensões internacionais, com o Kremlin pedindo que Damasco retomasse o controle rapidamente, enquanto o Irã reiterou seu apoio a Bashar al-Assad. No entanto, 8 de dezembro de 2024 marcou o fim da era Assad. O presidente sírio fugiu de Damasco e se refugiou em Moscou, recebendo proteção política. Mas então, qual o futuro das relações entre os dois países? Vamos dar uma olhada mais de perto. A Síria, sob o regime de Assad, tem sido uma aliada estratégica de longa data do Irã, fornecendo apoio essencial às operações iranianas na região. Além da queda do regime sírio, o Irã enfrenta uma redução em sua influência militar, pois o país não pode usar mais bases militares na Síria para projetar seu poder na região. Houve uma diminuição em sua influência política, porque a perda de um aliado importante torna mais difícil promover seus interesses em discussões regionais e internacionais. Além de um impacto para o resto dos membros do eixo de resistência, especialmente o Hezbollah, a queda de Bashar al-Assad cria interrupções nas rotas de abastecimento e rotas terrestres que conectam o Irã ao Líbano via Síria, frequentemente chamadas de corredor xiita. Isso complica a entrega de armas e recursos necessários ao Hezbollah. O corredor xiita é um termo usado para descrever as rotas terrestres que conectam o Irã ao Líbano via Iraque e Síria. Essas rotas são cruciais para que o Irã forneça apoio logístico, militar e econômico aos seus aliados xiitas, principalmente o Hezbollah no Líbano. É usada para transportar armas, munições e outros recursos essenciais para as milícias xiitas apoiadas pelo Irã. Proteger e manter essas rotas é vital para que o Irã fortaleça sua influência regional e enfrente adversários ocidentais e Israel. O corredor xiita é um elemento chave da estratégia geopolítica do Irã no Oriente Médio. A perda desta rota de abastecimento enfraquece as capacidades operacionais do Hezbollah, já enfraquecidas pela recente guerra com o Estado hebraico, pois o Hezbollah depende fortemente do apoio logístico e militar iraniano canalizado através da Síria. Alguns especialistas agora estão se perguntando se o Irã poderia intensificar seus esforços para desenvolver seu programa nuclear a fim de fortalecer sua posição regional e dissuadir seus adversários. A busca por autonomia em questões de defesa e o desejo de manter influência geopolítica significativa na região podem levar Teherã a acelerar seu programa nuclear. O Irã terá que reavaliar sua doutrina de defesa, que se baseava principalmente no eixo da resistência. Atualmente, o país está enfraquecido no cenário internacional com a eleição de Donald Trump, que pode ser imprevisível, e Israel, que demonstrou sua capacidade de eliminar seus inimigos. A República Islâmica também enfrenta uma série de desafios internos enquanto se prepara para a sucessão do líder supremo. O regime foi duramente abalado pelos protestos nacionais em 2022 que se seguiram à morte de Mahsa Jinamini, acusada de não usar o hijab corretamente. Essa revolta desafiou a legitimidade do sistema religioso e foi brutalmente reprimida. Muitos também criticam o regime pelo fato de estar gastando seus recursos em conflitos no exterior, enquanto muitos iranianos estão desempregados e lutando contra a alta inflação. A geração mais jovem do Irã está cada vez mais alienada da Revolução Islâmica e muitos estão irritados com as restrições sociais impostas pelo regime. Apesar dessas tensões externas e internas, o Irã continua sendo uma nação poderosa com um poder de fogo significativo. A queda de Bashar al-Assad marcou uma etapa crucial nas relações Irã-Síria e no equilíbrio do eixo da resistência. Embora essa aliança parecesse sólida, convulsões recentes estão revelando falhas estruturais. O Irã, agora privado de um parceiro estratégico, deve repensar sua estratégia regional,
a respeito do seu apoio ao Hezbollah e à proteção do corredor xiita. Mas como o Irã se adaptará a essa nova situação? Intensificará seus esforços nucleares para compensar suas perdas geopolíticas? E qual será o futuro do eixo de resistência diante desses novos desafios? A região está à beira de uma nova ordem geopolítica, onde as alianças serão mais contestadas do que nunca.